Bom dia. City Manaus oferece 25 vagas de emprego nesta segunda-feira. Amazonas registra maior percentual de faltosos no segundo dia de provas do Enem. Governo do Estado decreta ponto facultativo na sexta e na segunda-feira, dia 16 e 19 de novembro. Agência de Fomento do Estado do Amazonas bate recorde de investimentos na capital e no interior. Goleiro do Vasco aceita frango. O time perde e continua perto da zona da degola. A dança dos técnicos. América Mineiro e São Paulo demitem seus treinadores na reta final da competição. Libertadores da América. Boca e River Plate empatam e decisão fica para o próximo jogo. 66 estudantes são eliminados no segundo dia de prova do Enem e professores dizem que as provas foram mais fáceis que as do ano passado. Sérgio Moro nega a pretensão de disputar a presidência da República. Michel Temer quer fim do auxílio moradia antes de sancionar reajuste de magistrados. Policiais mexicanos ajudam milhares de imigrantes a atravessar o país em direção aos Estados Unidos. 6 pessoas morrem em troca de tiros com soldados israelenses na faixa de Gaza. O fim de semana na área policial. Rapaz de 17 anos é assassinado a tiros no bairro da Compensa. Homem executado enquanto jantava com a família na Avenida Itaúba. No Santo Antônio, outra pessoa morre com 9 tiros. Desovas. Corpo de mulher é encontrado no bairro São Geraldo e no Renato Souza Pinto. O corpo é encontrado amarrado e amordaçado. Homem aparentando 60 anos de idade é encontrado morto em motel da Avenida Joaquim Nabuco. É o Jornal da Manhã que está começando agora. 5:52 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Eduardo, como fica o tempo hoje em Manaus? Sol com aumento de nebulosidade pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 2 milímetros hoje. A umidade relativa do ar está em 76% no momento. Com mínima de 24 e a máxima de hoje deve chegar aos 38 graus centígrados. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos no decorrer da madrugada de hoje. Segunda-feira, dia 12 de novembro. Dia de São Diogo. Hoje também é o dia dos supermercados, o dia do psicopedagogo, o dia do diretor de escola e o dia nacional da liberdade. Comemora-se na Índia o Festival das Luzes. Já se passaram 316 dias do ano. Faltam agora 49 dias para terminar 2018. O que diz a história? Fatos acontecidos nesta data. Dom Pedro I criava um conselho para elaborar a Constituição em 1823. O 14 bis voltava a voar, percorrendo dessa vez uma distância de 220 metros em 21 minutos 5 segundos. Acontecia em 1907 a primeira decolagem livre de um helicóptero realizada por Paul Cournoult. O Haiti passava a ser protetorado dos Estados Unidos em 1915. Vitória alemã na Segunda Guerra Mundial na Batalha de Sebastopol em 1941. Nascia em 1942 o violonista e compositor brasileiro Paulinho da Viola. Nascia em 1951 jornalista e repórter e apresentador de televisão Marcelo Rezende, falecido em 2017. Fim dos chamados senadores biônicos em 1980. Era aprovada pelo Congresso a volta das eleições diretas para governadores em 1985. Agora 5:54 em Manaus, vamos às ruas da cidade com a nossa unidade externa. Alberto Pellegrini, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, como é que tá o tempo aí fora? Causticante? Eduardo, já tá com o sol, já começa a aparecer. Nós estamos aqui na área da rotatória do Coroado, já temos aí, Eduardo, os primeiros raios de sol e com certeza daqui a pouco a temperatura vai ficar daquele jeito. O clima-tempo está dizendo que hoje pode chover 2 milímetros. Fala em pancada de chuva à tarde e à noite. Não dá para entender pancada de chuva à tarde e à noite, Pellegrini, com apenas 2 milímetros de precipitação pluviométrica, que é a previsão. Tomara que chuva pelo menos um pouquinho hoje, porque já começou quente o dia, muito quente mesmo. Movimentação nos hospitais e prontos socorros nesta madrugada, Pellegrini, como é que foi? Foi agitado, Eduardo, sobretudo em relação a pacientes que deram entrada vítimas de acidente de trânsito, né? Nós tivemos um capotamento no bairro São Francisco, né? Um carro capotou lá no bairro de São Francisco e um outro capotamento houve também, Eduardo Silva, na área das proximidades do shopping Manauara, né? Foram 2 capotamentos aí no começo da noite de ontem. E os ônibus trafegam normalmente?
trafegam normalmente, saída de garagens na mais absoluta tranquilidade. Nós já visitamos a garagem da Eucatu e também da Global, as duas que servem as maiores zonas da cidade, a zona norte e leste. Movimentação no terminal 4, no terminal 5, tudo na mais absoluta tranquilidade. Semáforos também funcionando normalmente? Semáforos funcionando. Nós já percorremos boa parte da zona norte e zona leste da cidade, na ocasião que estivemos no Instituto Médico Legal, Pronto Socorro Platão Araújo, e passamos pelas avenidas Camapuã, pela avenida Itaúba, toda a extensão da avenida Altasmirim, e nesse momento, Eduardo Silva, visitamos também, passamos, fiscalizamos a Alameda Cosme Ferreira, até aqui a proximidade do bairro do Coroado. Aqui, Eduardo Silva, movimentação muito intensa, já temos retenção de veículos. É que uma picape modelo S10 bateu em um poste e esse poste caiu. O poste foi derrubado por essa picape na Avenida Efigênio Salles, no sentido de quem vai do Coroado rumo a Amazonas Shopping. O Manaus Trans está trabalhando no local, a Manaus Energia também. Trânsito muito complicado. Você que está saindo de casa nesse momento e pretendia passar pelo trecho da Efigênio Salles entre o Coroado e o Amazonas Shopping, ali logo depois da Bola do Coroado, ali próximo ao residencial Mundi, não o faça nesse momento, que o trânsito está obstruído. Manaus Trans deve liberar uma faixa pelo menos até os próximos minutos. É ali no V8 então, antigo V8, né? É o antigo V8, Eduardo, muito bem, antigo V8, bem em frente ao Mundi, sentido Amazonas Shopping. Ok, Peregrino, obrigado pelas informações iniciais. Você volta às 6h25, ok? Volto sim, Eduardo, mas sem antes interagir com os nossos ouvintes, Eduardo. Como é bom a gente interagir com os ouvintes do Jornal da Manhã. As pessoas passam pela nossa unidade externa e sempre fazem aquela lembrança. É o caso da dona Regina e o filho dela, o Francisco José, estão lá na M070. Senhora Regina já está aprontando aí o Francisco José para levar para aula e sempre levando a audiência da difusora também no seu carro, a dona Regina e seu filho Francisco José, aí na M070, Eduardo Silva. Ok, Peregrino, 5h57 em Manaus. O Dia Mundial do Hip Hop, comemorado no dia 12 de novembro, hoje, portanto, será celebrado com uma programação no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. Rappers, MCs, DJs se reuniram a partir das 18 horas. O evento, que tem o apoio do governo Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, terá acesso gratuito. De acordo com o rapper Gender Manauara, um dos organizadores do evento, Hip Hoppers de Manaus comemora a data tradicionalmente. Todo mundo que participa dessa cultura se sente na obrigação de comemorar o dia que é celebrado de Nova York até o Congo. É sempre importante termos esse espaço na programação da cidade para divulgarmos o hip hop, declara ele. Quem mora em Manaus tem direito desde o último sábado ao desconto de 50% para o pôr do sol na torre de observação do MUS através de agendamento. Antes, o desconto de meia entrada era exclusivo aos moradores de Manaus, apenas para o passeio na trilha e na torre de 8h30 às 16 horas. O pôr do sol no MUS começa com uma trilha guiada às 16 horas, com duração média de 1 hora. Durante a trilha, o visitante aprende com os monitores sobre curiosidades e informações da reserva Adolfo Duque, maior fragmento de floresta primária dentro de uma área urbana do Brasil. Depois da trilha, o grupo vai para a torre. São 242 degraus para contemplar o espetáculo da natureza do topo dos 42 metros de altura da torre. O valor do passeio completo é de R$50 por pessoa, mas com desconto sai por apenas R$25. Para fazer a atividade, o morador de Manaus precisa fazer o agendamento pelo e-mail agendamento@museudamazônia.org.br e no dia da visita apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de residência. Lembrando também que o desconto também é válido para quem não nasceu em Manaus, mas mora aqui na cidade. Mais de 2.000 alunos já se inscreveram no processo seletivo 2019 da Fundação Matias Macchilini. As inscrições vão até o dia 29 de novembro e podem ser feitas no endereço eletrônico www.fundaçãomatiasmacchilini.org.br/processo seletivo-2019. O edital com as informações sobre o processo seletivo está disponível no site da instituição, no endereço www.fundaçãomatiasmacchilini.org.br. Manaus, 6h05.
O Instituto Educações lançou inscrições para 15 mil bolsas de estudo com 50% do valor das mensalidades voltadas à educação básica, infantil, fundamental e médio, graduação e pós-graduação. A primeira etapa da seleção será encerrada em 15 de dezembro. Os benefícios serão concedidos a estudantes do Amazonas que sejam iniciantes, não matriculados na instituição desejada e reingressantes, matrículas inativas ou trancadas, visando beneficiar candidatos com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa na sua unidade de moradia. 6h05 em Manaus. O Jornal da Manhã vai até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvinte da Difusora. Muito bem, Eduardo. Só para informar que devido a uma pane na rede elétrica que sustenta a estação de água do bairro Mutirão Palhinha, aqui em Manacapuru, o bairro inteiro está sem água e deverá permanecer por grande parte do dia de hoje. É que a pane queimou o transformador que sustenta o quadro elétrico responsável pelo funcionamento da bomba d'água do Palhinha. Então, desde as 22 horas de sábado, quando aconteceu o acidente, aquele bairro está sem água. Como o transformador é de responsabilidade do SAI, ficou difícil providenciar um outro para substituir, assim como não é possível fazer um desvio da rede elétrica da rua para a estação. Porém, o SAI informa que até às 18 horas de hoje, tudo estará resolvido. A empresa pede e agradece a compreensão de todos. Bem, Eduardo, mas se esta não é uma notícia muito boa, temos uma que pode ser boa para muita gente. O SAI informa que a partir de hoje, segunda-feira, dará início a uma grande promoção de final de ano para os inadimplentes com a empresa. Aqueles clientes que estão com o pagamento de contas em atrasos. Quem procurar o SAI para sanar sua dívida terá a conta parcelada em até 24 vezes, com uma entrada de apenas 10% do valor da dívida. Uma boa oportunidade para regularizar sua situação junto à empresa distribuidora de água no município. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Obrigado, Zegdeg. 6h07 em Manaus. Com o objetivo de sistematizar o serviço de defesa animal e vegetal, inspeção animal, agrotóxicos e insumos veterinários no estado do Amazonas, o governo amazoniano Mendes, por meio da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do estado do Amazonas, a DAF, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Produção Rural, CEPRO, lançou o Sistema de Defesa Agropecuária do Amazonas. A solenidade foi realizada na Unidade Local Veterinária de Sanidade Animal e Vegetal, localizada Avenida Buriti, no Distrito Industrial, antiga sede da CEPRO. De acordo com o diretor-presidente da DAF, Sérgio Muniz, o CIDAM vai oportunizar o acesso eletrônico dos serviços oferecidos pela DAF aos produtores rurais com diversas funcionalidades, dentre elas a emissão de guia de trânsito animal, o GTA, documento obrigatório tanto para o trânsito intraestadual como interestadual de animais, independente da finalidade. A GTA não será mais emitida por meio de formulário manual. No primeiro momento, os produtores deverão comparecer nos escritórios da ANAF para atualizar o seu cadastro e só então poderão emitir a GTA eletrônica através do computador ou até mesmo do seu celular móvel por meio do site da ADAF, www.adaf.am.gov.br/ com o seu login e senha. 6h08. Vamos agora ao Urucará com Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Eduardo Silva, Edson Melo e ouvinte do Jornal da Manhã. A Prefeitura de Urucará, em parceria com as secretarias municipais, estarão realizando um mutirão de limpeza pública na orla da cidade, aqui em Urucará. O evento ocorre hoje, segunda-feira, a partir das 7h30 da manhã. A ação tem como objetivo chamar a atenção de todos os moradores, principalmente os proprietários de embarcações que aportam na orla da cidade. O tema do evento: ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. E se o bom senso prevalecer na mente humana, o mundo será bem melhor. O projeto contará com participação de estudantes, colônias de pescadores, sindicatos, associações e a população em geral. A ação é de grande importância para o município. Se cada morador fizer a sua parte, estará ajudando grandemente para o bem-estar da cidade. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h09. Que engloba os estados do Amazonas e de Roraima, o TRT-11, realizará o último leilão público do ano no próximo dia 30 de novembro, às 9h30, simultaneamente nas modalidades presencial e eletrônica. Entre os bens que serão leiloados estão um apartamento de 103 metros quadrados, lotes de terras, material de construção, veículos, balanças digitais
em fliperama, em balcão inox, freezer e camisas do Flamengo. As obras do Anel Viário Leste estão avançando. A gestão do governador Amazonino Mendes responde pelos trabalhos realizados por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. O projeto terá 17,6 quilômetros de extensão. Inicia na reserva Adolfo Duque, no bairro Cidade de Deus, e vai até o Distrito Industrial 2. Quando concluídos, Anel Sul e Anel Leste se interligarão. Quem vem da Avenida Torquato Tapajós pegará a Avenida Arquiteto José Henriques, no bairro Monte das Oliveiras. Passará pela Avenida Margarita, no conjunto Nova Cidade, ramal do Brasileirinho. Seguirá até o trevo da Alameda Cosme Ferreira com a Avenida Norte e Sul até chegar ao Distrito Industrial. De acordo com o titular da CEINFRA, engenheiro Oswaldo Saide, a obra da gestão do governador Amazonino Mendes ajudará a desafogar o trânsito. Os anéis viabilizarão principalmente o tráfego de veículos pesados. Eles deixarão de circular pelas vias centrais, diminuindo os congestionamentos. Sairão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em direção ao Distrito Industrial, reduzindo custos e tempo de transporte, explicou o secretário. Agora 6h11 em Manaus. O município de Iranduba recebe R$1.800.000 para a construção de UBS fluvial. J.Rai tem os detalhes. O Ministério da Saúde, por meio da portaria número 3.609 de 8 de novembro deste ano, habilitou o município de Iranduba a receber R$1.889.450 para a construção de uma unidade básica de saúde fluvial. Os recursos vieram de uma emenda parlamentar de autoria da deputada federal Conceição Sampaio, do PSDB, em atenção a uma demanda que ela recebeu da Secretaria de Saúde aqui do município em dezembro do ano passado. A UBS aquática vai levar os serviços básicos de saúde aos moradores da zona rural nas regiões dos Rios Negro e Solimões. O passo seguinte será o processo de licitação para definir a empresa que vai construir a unidade básica de saúde fluvial. E mudando de assunto, meus caros Eduardo Silva e Edson Melo, a escolinha de futebol da Ponte Preta, inaugurada recentemente em Iranduba, promoveu neste fim de semana um jogo amistoso que teve como adversária uma equipe formada por alunos da escola do Barcelona Brasil de Manaus. O evento foi realizado no campo do bairro Morada do Sol e contou com o apoio do poder público local e de empresários do município. Segundo os organizadores, o jogo foi mais uma iniciativa com o propósito de incentivar e desenvolver o esporte infantil aqui em Iranduba. A escolinha da Ponte Preta, com sede na rua Cupuaçu, no centro da cidade, atende crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Para o Jornal da Manhã, J.Rai. Manaus, 6h13. Um total de 25 vagas de emprego é oferecido nesta segunda-feira a partir das 8h da manhã nos postos do Cine Manaus, Avenida Constantino Neri, no Shopping Feripidal. Há vagas para farmacêutico, confeiteiro, vendedor, atendente de telemarketing e outras. Os candidatos interessados nas vagas deverão levar os documentos básicos como o RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista para homens. Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação como certificados, diplomas ou outros documentos. No posto Cine Manaus, Constantino Neri, as vagas são estas: técnico em eletrônica, auxiliar de manutenção, artífice, jardineiro, farmacêutico, confeiteiro, vendedor interno, vagas para pessoas com deficiência PCD, atendente de telemarketing, vaga para pessoas com deficiência PCD, supervisor de telemarketing, vaga para pessoas com deficiência, supervisor de vendas, vagas para pessoas com deficiência PCD, promotor de vendas, vagas exclusivas para pessoas com deficiência, 2 vagas para vendedor, vagas exclusivas para pessoas com deficiência PCD. E as vagas do posto Manaus Shopping Feripidal são estas: vendedor externo, motoboy e auxiliar administrativo. Manaus, 6h14.
O Amazonas registrou o maior percentual de ausência de candidatos do país no segundo dia de aplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2018. Dos 123.800 inscritos, 37,5% faltaram neste domingo. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A quantidade de faltosos foi maior do que no primeiro dia de aplicação do exame, no dia 4 de novembro. No primeiro dia de provas, que ocorreu no domingo 4, o Amazonas também liderou o número de candidatos faltosos, 32,6%. Pelo terceiro ano seguido, o estado liderou o ranking de candidatos ausentes no Enem. Nos anos de 2017 e 2016, o Amazonas também teve maiores percentuais de faltosos. E atenção, na próxima quarta-feira, dia 14, o INEP, responsável pela elaboração e aplicação do Enem, divulgará os gabaritos e cadernos de questões oficiais no site do Enem e no aplicativo do Enem. Os resultados estão programados para o dia 18 de janeiro de 2019. Devido ao fato do feriado nacional de 15 de novembro, data em que se comemora a proclamação da República, ocorrer em uma quinta-feira, e do feriado municipal de 20 de novembro, dia da Consciência Negra, ser em uma terça-feira, o governo do Amazonas decretou ponto facultativo nos dias 16, a próxima sexta-feira, e dia 19, segunda-feira. O decreto foi assinado pelo governador Amazonino Mendes na última quinta-feira, dia 8. Os dias de ponto facultativo valem para as repartições públicas, autarquias e fundações do Estado, ressalvados todos os procedimentos já agendados para o Sistema Estadual de Saúde, além dos atendimentos de urgência e emergência em prontos socorros e hospitais do Estado. O decreto também determina que a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, promova a compensação de horas normais de ensino, conforme estabelecido no artigo 3º da Lei Federal 662, de 6 de abril de 1949. O decreto determina ainda a Secretaria de Administração e Gestão, SEAD, a organização de banco de horas relativos aos pontos facultativos com vistas a possíveis compensações pelos servidores do Poder Executivo. Manaus 6:16. Filmes como o mais recente Bohemian Rhapsody, sobre a banda Queen, e séries como La Casa de Papel terão as trilhas sonoras apresentadas pela Orquestra de Violões do Amazonas no concerto Movie Score, temas de filmes e séries na perspectiva do violão, que acontece nesta terça-feira, amanhã às 20 horas no Teatro Amazonas. O evento, realizado pelo governo amazonino Mendes por meio da Secretaria de Estado de Cultura, ainda tem participação especial do grupo vocal do Coral do Amazonas. A entrada é de graça. Braço mecânico aplicado à indústria 4.0, educação e comércio, robô aracnídeo para atuação em ambiente de selva, demonstração de volatilidade da segurança do celular, além de pesquisa sobre sarjetas permeáveis, órteses e próteses para mãos feitas em impressora 3D e palestras e workshops sobre tecnologia, design de interiores, são as atividades da semana acadêmica da Faculdade Marta Falcão Wyden, que acontece nesta segunda, terça e quarta na instituição. O evento é gratuito e aberto ao público. Nesta segunda-feira, a partir das 9 horas, os projetos Spinner, um robô aracnídeo desenvolvido para atuação em ambiente de solo instável, o braço mecânico voltado para aplicação na indústria, comércio e até mesmo bibliotecas, visando a automação de atividades mecânicas, serão apresentados pelos alunos de engenharia, de software e sistema de informação à banca avaliadora e ao público presente. À noite, às 20 horas, os projetos voltam a ser apresentados para uma nova banca. A avaliação será feita por meio de um aplicativo online. Investimento de 91,6 milhões de reais em apoio a 12,5 mil empreendimentos em todo o estado, com destaque especial aos municípios do interior. Geração e manutenção de cerca de 50 mil ocupações econômicas, número mais que a metade do que emprega diretamente as fábricas do Polo Industrial de Manaus. Em linhas gerais, esse é o balanço da Agência de Fomento do Amazonas na gestão do governador Amazonino Mendes. Em um ano da administração, o Amazonino Mendes, a AFIA não apenas apoiou milhares de empreendimentos, a maioria microempresários, como também lançou linhas de financiamento que ampliaram o alcance da instituição na economia estadual. Sob nova diretoria, por exemplo, foram colocadas no mercado as linhas da AFIAN Energia Solar, AFIAN Inovar e AFIAN Taxista, que passaram a atender uma demanda reprimida. Faltando pouco mais de um mês para o encerramento do atendimento neste ano, a meta da nova gestão da Agência de Fomento é se aproximar dos 100 milhões de reais investidos em todo o estado no atual governo.
A FEAM Energia Solar é destinada às pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades econômicas e que queiram investir na substituição da energia elétrica convencional por uma estação privada de geração de energia a partir de placas fotovoltaicas, ou seja, que transformam energia solar em elétrica. Dependendo do porte do cliente, os financiamentos começam em R$30 mil. Já a linha FEAM Inovada destina-se a um público também pouco assistido. Empresas de inovação em produtos, processos e serviços, mesmo no aprimoramento dos já existentes, podem acessar até R$150 mil e prazo máximo de pagamento de 96 meses. A terceira nova linha de financiamento lançada neste ano atende antigo anseio dos taxistas. Recurso para a renovação da frota. Até então, a FEAM financiava somente a manutenção. Além de poder trocar o veículo, o profissional da área também pode utilizar o recurso para manutenção e também para algo inédito: a adaptação do táxi ao transporte de pessoas com deficiência. Pelos 2 programas que ganharam grande destaque no governo Amazônia Mendes, o produtor rural tem acesso a subsídio de até 85% pró-mecanização e 50% no pró-calcário do valor financiado para arar e corrigir a acidez do solo. Paralelo a isso, a FEAM também financia a cultura que será desenvolvida. Nesse caso, 246 produtores foram atendidos, totalizando R$3,5 milhões para essas finalidades. Para atender todo o estado, a FEAM contava até então com a sede em Manaus e mais 5 postos fixos em Irunepé, Manacapuru, Manicoré, Itacoatiara e Tefé. O restante do estado é alcançado pelas ações itinerantes por Calha de Rio, estratégia realizada em parceria com o Sebrae e a CEPRO. A meta para 2019 é implantar outros postos no interior para que nesses locais o atendimento ao cliente seja durante todo o ano. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Eduardo Silva, ouvinte do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial. Eduardo, já foi destaque aqui no Jornal da Manhã que uma picape F10 derrubou um poste na Avenida Efigênio Salles, o famoso V8, a famosa estrada do V8. O acidente ocorreu no sentido de quem vai saindo do Coroado, indo para o Amazonas Shopping, bem em frente ao condomínio Mundi, sentido Coroado, Amazonas Shopping. Manaus Trans trabalha nesse momento no local, bem como a Amazonas Energia. Para ter uma ideia, Eduardo, até ainda há pouco o trânsito estava completamente obstruído no local. Agora, Manaus Trans conseguiu liberar uma faixa. Ainda assim, o trânsito é lento e tem congestionamento na rotatória do Coroado devido a esse acidente. Você que está dirigindo nesse momento, se tinha intenção ou tem a intenção de pegar a Efigênio Salles, o V8, no sentido Amazonas Shopping a partir do Coroado, se puder evitar o local, evite. Muito congestionamento no local, atingindo inclusive, Eduardo Silva, a Avenida das Torres e a Alameda Cosme Ferreira, no sentido de quem vem para o centro da cidade. Ainda de acidente de trânsito, Manaus Trans também registrou capotamento nas proximidades do Shopping Manauara. Um carro capotou, rebolou pelo asfalto e pessoas ficaram feridas e foram levadas ao pronto-socorro 28 de agosto. Outro capotamento acontecido à noite de ontem foi registrado no bairro de São Francisco, quando um carro perdeu o controle, bateu no meio-fio e acabou capotando. Mais ocorrências do pronto-socorro 28 de agosto. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Um outro homem deu entrada vítima de queda de moto. Outro acidente de trânsito na cidade. Bem como uma outra pessoa também deu entrada vítima de facada. Não chegou a ser aquela facada. Ele foi riscado a faca e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de facadas pelo corpo. A vítima veio do bairro Zumbi dos Palmares com uma estocada na barriga. Ele deu entrada por volta de 22h32. Ainda do Pronto Socorro João Lúcio. Um homem deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Ele recebeu disparos na área da zona leste da cidade, mais precisamente no bairro Jorge Teixeira. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde permanece
internado. Ele está, vai, não vai, tá no bico do urubu a modo. Ele não fala, ele não se mexe, ele está mais pra lá do que pra cá. As informações dão conta de que esse homem foi ferido devido a um acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Pronto Socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, recebeu várias pessoas entre a vida e a morte. Muitos foram para lá no bico do urubu. Olha a faca, olha a morte. Um homem recebeu uma facada no abdômen. A ocorrência deu-se no bairro Novo, ali na fronteira entre a Cidade de Deus e o bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta de que 2 homens se desentenderam devido a uma divisão de drogas. Estavam cheirando, estavam fumando, estavam se esfregando, até que houve um desentendimento. E um deu uma puxada no cigarro de maconha mais forte do que a do outro. Eles brigaram por causa do cigarro do capeta e um deu-lhe uma facada no outro por causa do maldito cocô de burro, do preto, do cigarro do capeta, também conhecido como maconha. Ainda do pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. 2 homens estavam brigando pelo amor do mesmo rapaz. 2 homens brigavam pelo amor do mesmo bofe. Isso aconteceu, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Esse fato romântico, porém lamentável, de 2 homens que um deu-lhe uma paulada no outro por causa de um rapaz, por causa do amor de um mesmo rapaz. As informações dão conta de que o rapaz, o pivô da confusão, trata-se de um belo rapaz da batata grossa. Em meio a um negócio aí dos que gostam de homem, um rapaz da batata grossa tem o seu valor. No meio aí desse negócio todo aí da verdade, o pessoal gosta de homem da batata grossa. Ainda do pronto socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto. Ele vinha em alta velocidade, acelerava sua motoca, acelerava seu cavalo do cão, até que perdeu o controle da máquina, bateu na sarjeta e o corpo dele deu na árvore, naquele arbusto de meio fio. Ele ficou todo quebrado, está em estado grave, internado no pronto socorro Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi preso, ele estava curtindo um dia de lazer em um flutuante no Mauazinho. Ele dançava, ele rodava, ele rodopiava, tomava cachaça, tomava cerveja, era um dos mais alegres. Depois de aproximadamente 5 meses roubando a mão armada na cidade, o bandido, o ladrão, Antônio Siqueira, de 38 anos, foi apresentado pela polícia na área lá do Mauazinho. Siqueira foi preso quando estava em um flutuante consumindo drogas, tomando cachaça. O delegado Adriano Félix, competente delegado Adriano Félix, responsável pelo caso, disse que horas antes ele roubou uma mulher e vendeu o celular e foi tomar de cachaça nesse flutuante. Só que a equipe do doutor Adriano Félix também é muito competente, ao comando do delegado que comanda a delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, doutor Adriano Félix, delegado competente da cidade. Ele foi preso. Antônio Siqueira, o bandido baladeiro, o bandido que gosta de rock, o bandido que gosta de curtir um cigarro de maconha, tomando cachaça no flutuante, só queria ser cabelo pintado de louro, a visão do inferno. Pense no nome feio, foi esse aí que foi preso lá no Mauazinho. Um princípio de incêndio
incêndio foi registrado nesse domingo no pavilhão 2 do Complexo Anísio Jobim, na 174. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, um detento que estava cumprindo medida disciplinar ateou fogo em um pedaço de colchão e jogou no telhado da enfermaria. O incêndio foi de pouca proporção, foi controlado, porém foi muita correria, muito alvoroço. Um túnel também foi encontrado nas proximidades de um presídio. O negócio não tá fácil, é arma encontrada, é munição, o negócio tá frouxo nos presídios e precisa melhorar, e muito essa questão dos presídios na cidade. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do Instituto Médico Legal. A pedra bombou no final de semana. E atenção, morte no bairro da Compensa. Um rapaz de 17 anos foi morto, foi assassinado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no Beco Cruzeiro, no bairro da Compensa. Um homem foi brutalmente assassinado na Avenida Itaúba. Ele jantava com a esposa e a filha quando apareceu um motoqueiro fantasma. Desceu da moto, foi até a mesa onde ele estava sentado. Ali naquela área onde tem aqueles restaurantes, aquelas barracas lá na Avenida Itaúba, que ficam as mesas lá no meio da rua, foi ali, em um daqueles restaurantes, que o homem foi brutalmente assassinado. O motoqueiro, o assassino, fugiu sem levar nada da vítima. Ele só queria matar e assim o fez. Um desespero, uma tristeza total ver a esposa e a filha desesperadas pela morte desse homem. E atenção! No bairro de São Geraldo, um corpo de uma mulher em um avançado estado de decomposição foi encontrado nas proximidades de uma ponte. O corpo ainda não foi identificado e encontra-se no Instituto Médico Legal. A mulher tinha aproximadamente entre 25 e 30 anos de idade. Um corpo foi encontrado no ramal da Gisele, um local já tradicional para desova na cidade. Fica ali por trás da Samsung, proximidades da rotatória do Armando Mendes. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. Morte no bairro de Santo Antônio, no perigoso bairro de Santo Antônio. Um homem não identificado foi assassinado com 1, 2, 3, 6, 10 balaços pelo corpo. O crime aconteceu quando 3 homens encapuzados chegaram perto da vítima, olharam bem, se certificaram de que se tratava do homem que eles procuravam, reconheceram e atiraram 10 vezes. Eles fugiram em um carro de placa desconhecida. Até o presente momento, Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estiveram com suas equipes no local e já estão colaborando e muito para a elucidação do crime. Desova no conjunto Renato de Souza Pinto. Foi encontrado na manhã de ontem um corpo de um homem em avançado estado de decomposição. Ele estava amarrado nas mãos, nas pernas e também amordaçado e enrolado em um lençol. Os moradores do conjunto perceberam aquela situação e chamaram rapidamente a polícia, que esteve no local, bem como a perícia também esteve no local, já realizando os primeiros procedimentos no local do crime e também no corpo, que permanece no IML até o presente momento sem identificação.
Mistério no centro da cidade. O corpo de um homem de aproximadamente 60 anos estava em um quarto de motel na Avenida Joaquim Nabuco. Segundo as primeiras informações, o homem pode ter, infartado. Não se sabe ainda quem era a companhia deste homem. A polícia está investigando. E será que ele usou o comprimido do amor? Será que ele usou a azulzinha da alegria? Será que ele usou o spray da saliência? O departamento de perícia técnica científica esteve no local e a necrópsia vai dizer se esse homem fez uso da azulzinha da alegria ou quem sabe até do spray da saliência. O fato é que um homem apareceu morto num quarto de motel na Avenida Joaquim Nabuco, aí pertinho de ti, Eduardo, no centro da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. E também um resumo do final de semana. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Boca Juniors e River Plate empataram em 2-2 no jogo de ida da final da Libertadores neste domingo no mítico estádio La Bombonera, um resultado que deixa a decisão totalmente aberta para o segundo confronto. Boca e River se enfrentam na partida decisiva no dia 24 de novembro, sábado, no estádio Monumental de Núñez. Determinado a buscar uma vaga no G4, o Grêmio contou com uma grande falha do goleiro Martin Silva para vencer o Vasco por 2-1 neste domingo à tarde em sua arena pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho assumiu a quarta posição. Atingiu os mesmos 58 pontos do São Paulo, mas leva vantagem no número de vitórias, 16-15. A equipe carioca segue com 38 pontos, somente 3 pontos a mais do que o Vitória, com 35, que abre a zona de rebaixamento. O América Mineiro anunciou a demissão do técnico Adilson Batista no comando do América Mineiro. A sequência de 10 jogos sem vencer, colocando o time americano na zona de rebaixamento, levaram o clube a comunicar a saída após 19 jogos treinando o Coelho. O São Paulo também anunciou na noite deste domingo a demissão do treinador uruguaio Diego Aguirre. Últimas notícias. O juiz federal e futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse estar assumindo um cargo predominantemente técnico no governo de Jair Bolsonaro. Ele negou que pretendia ser candidato à presidência da República nas próximas eleições. O presidente Michel Temer quer que o Supremo Tribunal Federal acabe com o auxílio moradia antes que ele sancione o reajuste salarial dos ministros da Corte e da Procuradoria-Geral da República. O fim do benefício foi um compromisso assumido pelo presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, para convencer o Congresso Nacional a dar aval ao aumento. Policiais do México tentavam neste domingo auxiliar milhares de imigrantes da caravana que saiu da América Central a encontrar caronas para a próxima etapa da jornada rumo à fronteira com os Estados Unidos. Um dia após o começo da recontagem de votos na Flórida, os Estados Unidos, candidatos republicanos acusaram os democratas de fraude no estado. Eles não apresentaram, porém, provas que sustentem suas acusações. A informação é da agência France Press. Uma nova escalada de conflitos na faixa de Gaza deixou ao menos 7 palestinos e um soldado de Israel mortos neste domingo. Segundo o exército israelense, um outro militar se feriu. Fontes locais também informaram que entre os mortos estão 2 comandantes da ala militar do Hamas, grupo que controla Gaza. As informações continuam desencontradas quanto ao número oficial de mortos no conflito. O Ministério da Educação autorizou a criação de uma faculdade pela Fundação do Partido Republicano Brasileiro, PRB, sigla que integra a base governista do presidente Michel Temer e tem afinidades ideológicas com o presidente eleito Jair Bolsonaro do PSL. No segundo domingo de provas, ontem 1.610.681 estudantes faltaram ao Exame Nacional do Ensino Médio Enem, o que representa 29,2% dos 5.513.726 inscritos.
O índice é maior do que o do domingo passado, que foi de 24,9%, mas é menor que as taxas registradas no segundo dia de provas em 2016 e 2017. Neste domingo, 66 estudantes foram eliminados, a maioria por descumprimento das regras do edital, como sair antes do horário permitido, usar material impresso e não atender à orientação dos fiscais. Agora 6h49 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Arthur, que tinha completado 3 anos, horas antes da tragédia, é a 15ª morte confirmada em Niterói. Folha de São Paulo. Questão sobre nióbio. Tema de Bolsonaro, prova a isenção do Enem, diz professor. O que diz o estado de São Paulo? Joaquim Levy é o novo presidente do BNDES. Principal matéria de capa do Correio Brasiliense. Silvio Santos, durante conversa com Bolsonaro, vai ficar 8 anos. Valor econômico. Bolsonaro cancela agendas no Congresso nesta terça-feira. Em BH, destaque do estado de Minas. Caças F-16 escoltam um avião da Embraer em emergência durante voo em Portugal. O centenário Jornal do Comércio do Recife. Segundo dia do Enem, teve 1,6 milhão de candidatos ausentes. Fortaleza, Diário do Nordeste. Companhia aérea condenada a pagar 14,4 mil reais por extravio de bagagens de passageiros. 0 hora. Morte por engano em hospital, o que se sabe e o que ainda é mistério sobre o crime. E finalmente o Brasil Econômico. Com mutirão e audiência de custódia, CNJ quer reduzir o número de presos em 40%. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de J. Raia, Alberto Zegdeg, Valdino Castro e Alberto Peregrini no Boletim Policial. A técnica foi de Milton Cabral e Hernandes Sampaio, a apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h45. Na sequência da nossa programação, você tem encontro marcado com mais um campeão de audiência da sua radiodifusora. Valdir Corrêa vem chegando para apresentar o programa que leva a sua assinatura. Ele acabou de quebrar o jejum com um copo de mastruz com leite. Tenham todos um bom dia.